Bem, bom dia a todos. É com um imenso prazer que estamos começando mais uma palestra, né, desse modo, né, desta maneira virtual e que, na verdade, a gente, no ano passado, acabou criando uma grande limonada muito saborosa. Porque, bom, não se pode fazer palestra mais presencial, não se pode aglomerar, né? É responsabilidade, inclusive, do administrador, né? Público pensar sobre isso, né? Mas aí temos um grande prazer, que é de podermos contar com a expertise, com a sabedoria, com a bondade de compartilhar os seus conhecimentos, né? Sem sair de casa. Que é o caso do dia de hoje, por exemplo, né? Em que o nosso palestrante está ali, em Santa Catarina, né? E pode conversar com todos nós que podemos ser de Porto Alegre, que podemos ser de vários municípios do interior, que podemos ser de vários municípios, estar em vários municípios do Brasil, né? E podemos aproveitar o conhecimento, aproveitar a conversa, né? Ter um estudo prazeroso, né, sobre um assunto que é o direito administrativo, né, principalmente num ano em que nós estamos, em que existem muitos gestores novos, né, existe né, são 5 mil e alguma coisa, nem sei mais o número total de municípios, mas bem, estamos com todo esse cabedal de pessoas novas, tendo que enfrentar o medo do direito administrativo, né? Essa coisa do e agora, como é que se faz, o que se faz, temos, obviamente, direitos e obrigações, né? Os gestores têm direitos e obrigações nesta posição em que eles se colocaram. Os advogados públicos, alguns já são realmente da área do direito público, mas muitos não são, né? Muitos são neófitos nesse encargo. Então, é com imenso prazer que a Escola Superior de Direito Municipal é parceira do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, neste evento, nesta nossa conversa, né? E agradecemos desde logo ao professor Rodrigo, que vai conversar, vai discutir, vai nos apresentar mais algumas dúvidas e vai nos apresentar algumas soluções. Então, vamos à conversa, né, que vai ser com certeza extremamente prazerosa e profícua com o professor Rodrigo Valgas dos Santos, né? Passo a palavra ao Rafael, que é o coordenador do CEDIM, né, para que a gente tenha este prazer da conversa agora de manhã. Estamos lhe aguardando ansiosamente, professor. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos e a todas. Então, com satisfação, agradeço mais uma vez a parceria da Escola Superior de Direito Municipal, que é uma grande parceira do Centro de Estudos da PGM de Porto Alegre. Então, estamos organizando alguns eventos em parceria ao longo de 2021. Já organizamos na semana, acho que retrasada, uma palestra com o professor Rafael Oliveira, que da Procuradoria do município do Rio de Janeiro, sobre a nova lei de licitações. E dando sequência a esse ciclo de palestras, hoje temos a grande satisfação e honra de receber o professor Rodrigo Valgas, que lançou um livro que virou um verdadeiro best-seller do direito administrativo, do direito público em geral, que é esse livro aqui, O Direito Administrativo do Medo, Risco e Fuga da Responsabilização dos Agentes Públicos. Pelo que vocês veem aqui, já li o livro, já fiz várias anotações. É um livro instigante, é um livro que procura fazer, acho que, de uma maneira muito adequada, a ponte entre a teoria e a prática, que muitas vezes alguns livros não conseguem fazer, mas o professor Rodrigo foi muito feliz. Alguém pode pensar, não, mas é uma tese de doutorado, ou um estudo muito teórico. Não, mas ele consegue, de forma muito feliz, fazer essa ponte entre a teoria e a prática. O professor Rodrigo Valgas é uma pessoa conhecida nacionalmente, um grande administrativista. Nem precisaria fazer a apresentação, mas como o protocolo determina, então vou fazer aqui uma breve apresentação.
O professor Rodrigo Vargas, ele é mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professor de Direito Administrativo da Faculdade Sesusc, segundo vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, ex-presidente do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, autor de livros e artigos em revistas especializadas. A palestra do professor Rodrigo vai versar a respeito desse seu último livro, onde ele vai trabalhar vários temas muito importantes do direito público brasileiro, como o controle disfuncional da administração pública, riscos inerentes à atividade decisória, exercício medroso da função administrativa e estratégias de fuga da responsabilização. Então, agora, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Rodrigo e, mais uma vez, agradeço por ter aceito o nosso convite. Professor Rodrigo, um bom dia. Imagine, um bom dia a todas, bom dia a todos. Meus cumprimentos à Márcia Rosa de Lima, né, que também nos acolheu aqui na manhã de hoje, ao meu caríssimo Rafael Ramos, que, sem dúvida, um dos grandes juristas aí do Rio Grande do Sul, e já que ele está fazendo um jabá do meu livro ali, uma propaganda, eu já aproveito para fazer também, o do dele também, Nova Lindby, aqui, né? Nova Lindby, excelente texto também, que o Rafael coordena junto com o professor Rafael Maffini. Então, dizer que é uma honra, professor Rafael Ramos, atender esse seu chamado, que é uma ordem para mim, né? É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês hoje discutindo o tema desse livro, e é uma coisa realmente muito prazerosa, porque eu acho que quando a gente escreve sobre um tema, quer concorde-se ou não com o que a gente mais ou menos sistematizou para um determinado tema, o que acho que qualquer um que escreve sobre qualquer coisa é ver esse tema sendo debatido, né? É ver esse tema sendo discutido, quer para concordar, quer para discordar. E esse livro que saiu pela editora Revista dos Tribunais, né, Thomson Reuters, acabou, digamos assim, tendo, felizmente, uma boa repercussão, e razão pela qual eu tive a honra de receber este convite de Rafael para estar aqui hoje na manhã conversando com vocês sobre esse tema do direito administrativo do medo, né? Bem, o tema, vamos começar assim no introito, né, dessa questão da temática, vamos começar por partes, né? Esta ideia de um direito administrativo do medo, já em 2015 eu dei uma palestra intitulada Direito Administrativo do Medo, inclusive até, creio, pela pesquisa que fiz lá em 2015 no Google, era a primeira vez que a expressão estava sendo utilizada. Mas, claro, como toda ideia do seu próprio tempo, né, não tardou muito para que muitos juristas percebessem o mesmo fenômeno. Então, muitos colegas passaram a descrever, com a mesma expressão, a ideia do direito administrativo do medo. E, no fundo, o que quer dizer esta questão do direito administrativo do medo? Esta dificuldade na tomada, no processo de tomada de decisão, esse receio em decidir, com, digamos assim, receios do gestor público quanto a um controle que eu denominei muito no livro de um controle disfuncional, um controle que não exerce bem suas funções, um controle exacerbado, por vezes, um hipercontrole. Claro, e digo isso desde logo, esse texto nem de longe propõe-se um livro contra o controle, em absoluto. Nós, na administração pública, nós precisamos de controle da administração pública como nunca. E, aliás, há lugares no Brasil que sequer esse controle mínimo chegou, temos que reconhecer isso, né? Mas onde já chegou, e é o caso, né, do nosso estado aqui de Santa Catarina, de muitos estados da Federação, do Rio Grande do Sul e tantos outros, a maioria deles, a bem da verdade, às vezes o que eu digo não chegou são estados de dimensão geográfica muito grande, com maior dificuldade de você implementar plenamente um controle sério da administração pública. E não só isso, às vezes você tem também, pelas próprias isolamento e dificuldades de alguns lugares, assim, digamos, uma formação técnica ainda muito incipiente de alguns gestores, de modo que, mesmo que eles queiram fazer corretamente, eles não sabem fazer corretamente, né? Então, é um problema bastante complexo, né? Como eu sempre digo nessas exposições, nós não temos o Brasil, nós temos Brasis. Então, este receio da tomada de decisão, essa ideia do apagão das canetas, da paralisia decisória, é aquilo que a doutrina passou a designar de direito administrativo do medo. Ou seja, o gestor hoje, não o gestor público, o próprio servidor público na sua atividade,
ele, quando exerce função administrativa, e acaba sendo agora o exercício da função medrosa do direito administrativo, ele acaba pensando não propriamente no interesse público, ele acaba pensando na sua blindagem, na sua proteção decisória. Então, o tema do livro, ele, digamos, gira em torno deste problema, né? E o grande mote que nos levou a escrever é porque nós constatamos isso, eu sou advogado, e nós constatamos isso na prática, no dia a dia do gestor público, né? O gestor público ele fica, por vezes, desesperado. São ações de improbidade, são processos do Tribunal de Contas com condenações milionárias. E aí vocês poderiam me dizer, mas isso é merecido, quem é condenado é porque deve, todos nós sabemos que não é bem assim. E mais, em face das peculiaridades da lei de improbidade, do modo que os processos se desenvolvem nos tribunais de contas e ainda na justiça eleitoral, já vamos falar mais à frente um pouco disso, é muito fácil ser condenado nesses processos. E já vamos demonstrar por que é mais à frente. Então, esse problema todo me motivou, Márcia, Rafael, colegas aqui, Joseni, que estão aqui presentes, me motivou a escrever sobre este tema. E a minha pergunta era, por que isto acontece? Eu poderia até dizer, porque está havendo uma disfuncionalidade do controle, porque nós estamos tendo um excesso do controle. Ok, até aí todo mundo mais ou menos já tinha falado. Mas vem a segunda pergunta, mas por que os órgãos de controle estão agindo assim? Essa pergunta ela já demandou um pouco mais de reflexão, que eu tentei fazer nesse livro. Ou seja, esse livro tentou investigar as causas desse controle disfuncional, desse direito administrativo do medo, por que isso está acontecendo, especialmente na realidade brasileira. Segundo ponto que o livro procura responder, aonde isto mais acontece, né? E nós elegemos as ações de improbidade, os processos nos tribunais de contas e na justiça eleitoral como os lugares mais propícios a esse direito administrativo do medo. E, por fim, o livro procura responder, ou detectar, ao menos, quais são as consequências práticas disso para a gestão pública, que aí entra o processo da fuga da responsabilização do gestor público. Então, o livro ele tentou saber a causa, onde mais acontece e quais os efeitos desse fenômeno de uma forma mais sistemática, né? Já havia, sim, alguns artigos, muito bons artigos escritos no Brasil sobre esse tema, mas ainda não havia, assim, numa obra monográfica, num livro, uma tematização maior da questão, e foi isso que nós procuramos fazer. Não quer dizer que as respostas que nós demos são exatamente as melhores respostas, mas procuramos dar resposta a isso, e exatamente esse tipo de debate que nós estamos fazendo aqui é que propicia a gente aprimorar, reavaliar todo o trabalho que foi feito aí no texto. Bom, falemos do primeiro aspecto. Por que isso está acontecendo? Quais são as causas desse direito administrativo do medo? Bom, as causas são bastante complexas, mas nós podemos detectar alguns fenômenos comuns, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Aliás, esse fenômeno do direito administrativo do medo, ainda que não com esse nome propriamente, ele é algo que acontece em outros países do mundo, né? Porque quando a gente fala em direito administrativo do medo, parece que o pessoal já fica, o TCU já fica preocupado, mas medo do quê? Por que o gestor tem medo? Gente, o TCU, ele é um dedinho mínimo desse problema. Ele faz parte do problema, mas é mínimo, nem é o problema mais importante o TCU. Até porque, para a maioria dos municípios do Brasil, embora o TCU, sim, fiscalize alguns processos especificamente, mas, na verdade, a atuação maior nesses municípios são dos próprios tribunais de contas e também as ações de improbidade nas respectivas comarcas. Então, esse fenômeno aí do direito administrativo do medo, claro que tem a ver com o TCU, mas tem muito pouco a ver com o TCU, né? Então, o TCU não é o centro do universo nesse debate, é isso que eu quero colocar, né, de algum modo. Então, na verdade, esse é um fenômeno que a pergunta que nós nos faríamos é por que isso está acontecendo? A primeira resposta que o nosso livro procurou dar a isso é o seguinte: especialmente a partir da Constituição de 88, nós tivemos no Brasil uma autonomia constitucional plena de órgãos como o Ministério Público e do Tribunal de Contas, que já eram órgãos existentes. Nós tínhamos aí já o Tribunal de Contas mesmo do século XIX no Brasil, né? E uma instituição já secular, né? Erário Régio, Casa dos Contos, né? Em Portugal, né? Na França, enfim, é uma instituição secular. Então, não há nada de novo em falar, por exemplo, em Tribunal de Contas. Mas a Constituição de 88,
ela trouxe algumas características bastante novidadeiras, né? Primeiro, uma autonomia muito grande desses órgãos constitucionais. Uma autonomia tão grande que, de algum modo, são equivalentes hoje a verdadeiros poderes instituídos. Esta é a verdade. Aliás, não é à toa que muitos estudiosos do tema da tripartição de poderes, que é um tema que está em permanente crise, né? Eu falo, por exemplo, do professor Bruce Ackerman, que tem um trabalho muito conhecido nessa temática, o professor Frank Weber, também, o professor Ian Carolan também tem um texto muito interessante sobre isso, mas eles falam muito da ascensão dos não eleitos. Aliás, o livro do professor Frank Weber é exatamente com esse título, The Rise of the Unelected, a ascensão dos não eleitos. Isso é um fenômeno global. Então, bancos centrais independentes, agências reguladoras, você tem hoje uma série de órgãos que propriamente não estão inseridos em nenhum dos poderes, mas têm um poder de interferência nos demais poderes muito expressiva. Ou seja, eles não estão de todo acomatados na atual tripartição de poderes, que ainda é a regra na nossa Constituição de 88. A nossa Constituição de 88 ela esteve muito preocupada em controles mútuos entre judiciário, executivo e legislativo, mas não esteve nem um pouco preocupada em controles mútuos em legislativo e Tribunal de Contas, legislativo e Ministério Público, com os demais órgãos constitucionais autônomos. O que eu quero dizer isso? Acho que, portanto, esses órgãos constitucionais, na atual conformação constitucional, eles acabam sendo poderes com pesos, mas sem respectivos contrapesos. E isso tem consequências para a gestão. Aliás, pegando mesmo Montesquieu, que dizia que o poder, né, vai até onde encontra limites, é evidente que se eu exerço parcela de poder sem limites, eu vou exercer cada vez mais poder. É um fato. É um fato já detectado por Montesquieu, que dirá agora, né? Então, esta, digamos, falta de barreiras ao exercício do controle, ela propiciou, digamos, um protagonismo muito grande dos órgãos de controle. Outra coisa, nós temos corrupção no Brasil. Não é tão expressivo como muitos acreditam. Todos os países, Alemanha, Estados Unidos, França, todos têm corrupção. Claro que no Brasil é possível dizer que talvez tenhamos índices maiores de corrupção que nesses países. Não vou dizer assim tão mais expressivo. Acho que essa percepção da corrupção é algo bastante duvidoso, né? Esses últimos índices de percepção de corrupção no Brasil, nunca esteve tão ruim a percepção de corrupção. Confesso não acreditar nisso. Há 20 anos atrás, a corrupção no Brasil era muito mais elevada do que é hoje. Isso é óbvio, não precisa nem discutir muito. As coisas hoje agora são mais transparentes, são mais evidentes, são mais controladas. Então, dizer que hoje nós temos uma sociedade mais corrupta do que há 20 anos atrás, como esses índices aí estão a perceber, acho que é da Anistia Internacional, enfim, saiu uns índices aí agora aí de percepção de corrupção, não me parece de todo verdadeiro. Mas eu não nego que exista, obviamente, corrupção no Brasil, é óbvio, né? Não precisamos nem dizer muito disso. Só acho que não é o que se coloca nesse nível tão exacerbado. Então, esse nível de corrupção fez com que as pessoas ansiassem mesmo por controles, por atividade controladora de forma extrema. É uma pauta midiática sempre forte, e deve ser. Eu acho que a mídia tem um papel importante também na fiscalização dos atos administrativos, não estou a negar isso, muito pelo contrário. Mas, digamos assim, esse fortalecimento dos órgãos de controle se deu sem um devido controle recíproco dos demais poderes instituídos, é isso que eu quero dizer. E isso, de algum modo, fez com que esses órgãos tivessem a percepção mesmo que eles poderiam mudar as coisas, que eles poderiam, digamos, acelerar esse processo civilizatório em busca, né, de um Brasil melhor, né? E isso, obviamente, tem alguns benefícios, mas também tem muitos riscos. E talvez isso seja o ponto que esse livro tente discutir, esses riscos, esses perigos do hipercontrole, né, desse controle que nós chamamos no nosso livro controle externo disfuncional, né? Pois bem, essa me parece uma causa importante, a forma que esses poderes ou esses órgãos constitucionais estão inseridos nessa dinâmica. Nós tivemos também no Brasil, e aqui eu vou passar só en passant, uma dificuldade muito grande com uma má importação, péssima importação da teoria dos princípios. Então, no Brasil, os princípios acabaram por prevalecer em situações que as regras deveriam prevalecer. E quando a gente fala em responsabilização do gestor por princípios,
aí nós estamos numa situação extremamente delicada, porque são conteúdos que precisam ser preenchidos, né? Os princípios de plano, eles não nos colocam digamos, um dever de cumprimento, são normas heurísticas, né, de direcionamento do sistema, né? E, por exemplo, quando eu coloco numa ação de improbidade, que é a violação ao princípio da improbidade, da moralidade, da publicidade, e tantos outros, pode gerar uma responsabilização, eu acabo tendo, digamos, uma amplitude muito grande para sancionar alguém sobre aquilo que, na minha percepção pessoal, não seria adequado, colmatado aquele determinado princípio que agora é alçado a um cunho sancionador, o que é bastante complicado. Então, assim, tudo passou-se a ponderar. Não, você fez isso, a lei até disse, mas segundo o princípio da moralidade, isso aí é inconstitucional o que você fez. Então, eu declaro inconstitucionalidade e ainda entendo que tem que condenar você por improbidade. Então, isso foi gerando também problemas realmente muito grandes. Então, esse é o segundo ponto no nosso livro que nós destacamos. Um terceiro ponto que me parece importante no texto é que eu tentei detectar, assim, Rafael, Márcia, né, Josenira aqui presente, tentei detectar onde, digamos assim, em que tipo de processos ocorre mais esse direito administrativo do medo, essa disfuncionalidade do controle. O primeiro exemplo que eu trouxe, de todo conhecido, de todos nós, são as ações de improbidade. As ações de improbidade no Brasil realmente estão um caso sério. Por isso mesmo que está a tramitar no Congresso, na Câmara, um projeto que até era para ter sido aprovado agora, final do ano, mas acabou não sendo, vamos ver agora como ficará, da nova lei de improbidade, que ela tenta, digamos assim, remediar algum dos muitos equívocos que me parecem existir em si a lei de improbidade. E esse já é um problema. Toda vez que você tenta discutir com seriedade a lei de improbidade administrativa, parece que você quer a leniência no combate à corrupção, parece que você é contrário ao combate à corrupção, e não se trata disso. Eu acho que nós temos que ter uma norma um pouco mais pé no chão, uma norma que trabalhe, que distinga o quadrilheiro, que tem que ser duramente punido, o quadrilheiro tem que ser duramente punido, do gestor honesto que erra, que, aliás, é a maior parte. Eu diria assim que 80%, 90% é o administrador honesto, ou pelo menos incauto, que erra, né? E tem lá 10%, 15% que pode estar lá com quadrilheiro, não vamos negar que isso exista, e isso tem que ser duramente punido. Mas a lei acaba, de algum modo, equivalendo. E por que ela faz isso? Primeiro, principais problemas da LIA, os tipos abertos da lei de improbidade. Então, nós sabemos que, se nós não cairmos lá no artigo 9º da lei de improbidade, né, que é enriquecimento ilícito, nós vamos certamente cair no artigo 10, que é o dano ao erário. E se alguém escapar do 9º, escapar do 10, não escapará do 11, que é a violação a princípio. Esse, como eu sempre digo quando falo sobre isso, meu caro Rafael, tem braços de estivador, né? Esse abraça você. O artigo 11 é difícil realmente escapar dele, porque justamente ele pune com violação a princípio. E veja só como isso é complicado. Eu, certa feita, defendi um governador de estado numa ação de improbidade em que ele tinha concedido um vale alimentação para os servidores, com base numa lei geral que autorizava isso, mas a lei, de fato, não fazia um detalhamento dessa concessão, mas permitia genericamente a concessão disso. E um decreto editado por ele regulamentou. Muito bem, se disse que a lei não teria dado toda uma extensão para autorizar o pagamento dessa despesa e se cobrou de todos a folha de pagamento, digamos assim. Até se entendeu que não havia um dano, mas haveria uma grave violação ao princípio da legalidade, e se condenou esse governador a 100 vezes, que é o que está previsto, até 100 vezes, que está lá na lei de improbidade, a remuneração dele. Vamos supor que hoje a remuneração de governador do estado esteja em 30 mil reais. Então, ele foi condenado a bagatela, entre aspas, de 3 milhões de reais por violar princípio. Então, alguém ser condenado a 3 milhões de reais por violar princípio, algo está errado no sistema, muito errado. Então, o tema ele tenta discutir com isso. Às vezes, chega a ser contraditório, mas valeria ter enriquecido ilicitamente, mas valeria ter cometido dano ao erário do que violar princípios. Por isso que esse projeto que tramita na Câmara está eliminando a possibilidade
esse da nova lei de improbidade, de improbidade do 11, por violação a princípios. Muitos criticam, até com alguma razão, eu entendo essas críticas, elas têm alguma razão de ser, mas eu acho assim, quando uma norma não está funcionando, e é o caso, nós temos que repensar a norma. E esta norma, com toda a vênia, não está a funcionar. Aliás, só em falar mal da lei de improbidade, parece que você já é assim uma aves rara, né? Parece que você, o que é isso? Como que se ousa falar mal da lei de improbidade? Mas ela é péssima, é uma das piores leis já editadas no Brasil. Uma outra dificuldade que nós temos é você ter esta questão de dolo e culpa, né? O 10, por exemplo, da lei de improbidade, permite a responsabilidade por improbidade culposa, o que é inconstitucional, flagrantemente inconstitucional. Tudo bem, o Supremo nunca declarou essa inconstitucionalidade, mas é óbvio que quando alguém é ímprobo, é desonesto, não existe assim, opa, desculpe, sem querer eu fui desonesto, eu escorreguei numa casca de banana, você me perdoe, eu não quis ser desonesto. Isso não existe. Ou você quer ser desonesto ou você não quer. Então, essa ideia mesmo, que às vezes se coloca por alguns doutrinadores e que eu respeito a posição, mas discordo, de que a improbidade administrativa seria uma espécie do gênero má gestão pública, eu acho isso um pouco complicado, porque má gestão pública, para mim, é algo diferente de improbidade, porque a má gestão não tem por pressuposto a desonestidade. Eu acho que são conceitos diferentes, são categorias diferentes, a ideia de má gestão e de desonestidade. Eu não veria uma relação de gênero-espécie, salvo o melhor juízo, né? Mas há uma dificuldade muito grande, porque às vezes a questão da culpa também e da culpa leve, levíssima, já vamos falar desse tema da gradação da culpa mais à frente, também é um tema que não está bem resolvido na LIA. Também a falta de critérios adequados para a dosimetria da sanção, outro problema sério da LIA. E aí, os casos os mais diversos, pitorescos, né, Rafael, que você conhece bem já, mas, por exemplo, condenações no caso do prefeito Dançarino, de Capela de Alto Alegre, lá na Bahia, onde havia uma festa junina que tinha 1% financiada com dinheiro do município, lá em Capela do Alto Alegre, e uma cantora sertaneja dançava no palco animadamente, festa junina no Nordeste. Vocês sabem que é uma coisa levada a sério. O Natal, coitadinho do Natal, fica de longe perto de uma festa junina nessas épocas, né? E a cantora, empolgada no palco, chamou o prefeito, venha, chama o prefeito para dançar. O prefeito atende, vai dançar com a moça no palco, moveu-se uma ação de improbidade administrativa contra ele, porque promoção pessoal indevida, né? Como que você, com tinha dinheiro público financiando essa festa, ousa dançar no palco com alguém? É a síndrome do avestruz. O político, quando ele se elege, você tem todos os holofotes, a mídia fica eufórica, acompanhando cada passo deles, e a campanha, e o dia da apuração dos votos, é como se fosse a coisa mais importante da face da Terra. O sujeito fica numa evidência máxima. Tudo bem, é uma coisa importante mesmo, não vamos negar. Mas quando ele se elege, agora deu, suma do mapa, desapareça, cabeça embaixo da terra, síndrome do avestruz. Isso não é uma relação bem resolvida no Brasil. O político, claro, desde que não se exceda, isso também não quer dizer que ele possa realmente violar o 37, primeiro, ele tem que ter realmente violado isso para que haja uma promoção pessoal indevida, mas isso é bastante complicado. Como também eu mencionei até o caso do Dória, que eu falei ontem até, Rafael, o caso do Dória ter lançado um tal... Eu não tenho nada a ver com Dória, não conheço Dória, não tenho nenhuma afinidade com ele, enfim, né? Enfim, nenhuma opinião formada sobre o Dória. Mas o fato é que ele lançou um slogan chamado SP Cidade Linda, e ele já foi condenado por improbidade em São Paulo pelo slogan SP Cidade Linda e está apelando aí no TJ, né? Fazendo de tudo para defender-se. Olha, alguém que faz um slogan SP Cidade Linda, sinceramente, você condenar por improbidade, que vai gerar inelegibilidade, esse é o outro problema. Esse não é só a condenação por improbidade, esse é um detalhe. Essa aí ele paga o slogan inteiro aí do bolso dele, porque ele tem condição para isso. O problema é a inelegibilidade, que o nosso país, já vou falar disso, é o campeão mundial das inelegibilidades. É outra disfunção tremenda no direito, e que é muito pouco falada, a não ser entre os eleitoralistas. Os eleitoralistas falam muito disso, mas até no direito constitucional e no direito administrativo, menos ainda, se ignora completamente esses problemas seríssimos do direito eleitoral e que eliminam, que fazem quase que uma eugenia na política, com base em regras absurdas de inelegibilidade, que eu já vou falar quais são.
Mas vocês vão dizer, mas, poxa, essa história de prefeito dançarino, de SP Cidade Linda, você está pegando casos muito pontuais. E a condenação por dano em ré ipsa no STJ, que é frequente, que se presume um dano, ou a teoria da cegueira deliberada, que é adotada já no Tribunal de São Paulo, que o político não quis ver, ele teria como ver, mas não viu. Então, você faz má importações de teorias aí que não se adaptam. Então, é por isso que é muito fácil ser condenado por improbidade nesse país. Só quem já passou por um processo de improbidade entende exatamente o que nós estamos aqui a dizer. Bem, o outro foco do livro foi os tribunais. Eu vou ter que pular porque nós temos muitos temas, né, Rafael? Aliás, como é que anda o meu tempo, assim, até para me programar? Eu não ouvi, Rafael, porque você está com o microfone. Mais 20 minutos. 20, tá bom. Vou tentar condensar aí nos 20. Tá. Então, a questão, por exemplo, dos tribunais de contas é outra coisa que precisa ser repensada em alguns aspectos. Claro, precisamos das Cortes de Contas, eu diria até aqui dos órgãos de controle, é o mais pedagógico de todos, é o que tem um papel assim muito importante de formação do gestor no Brasil, é o Tribunal de Contas, verdade seja dita. Vou além, eu acho que no meu estado, pelo menos, dos servidores mais qualificados do estado de Santa Catarina estão lotados no Tribunal de Contas, né? Então, é um órgão com um papel realmente muito importante e de orientação, sobretudo, pedagógico, que ele exerce, né? Não vamos tirar isso do tribunal. Mas, claro, como tudo, como qualquer instituição, há problemas. E o livro tenta detectar um pouco isso. Um primeiro problema que nós detectamos é a falta de defesa técnica, isso tudo chancelado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante número 5. Não é obrigatória a defesa técnica nos tribunais de contas. Isso é uma loucura, né? Você, numa causa que excede o juizado especial, você já precisa de advogado. Mas você, para ser condenado em 2 milhões, em 10 milhões, em 20 milhões, não precisa, né? Pode você lá fazer a sua defesa. E o gestor, acreditem, ele faz, ele acha que ele pode dar conta do recado mesmo, né? Ele acha mesmo que ele pode chegar lá na tribuna, sensibilizar e conseguir reverter a situação. Não é assim tão simples, né? Então, essa falta de defesa técnica, ela traz várias disfuncionalidades nos processos no Tribunal de Contas. Mas não só, né? Nós temos aí a dificuldade, por exemplo, de aferir-se ato doloso de improbidade, porque a Lei Complementar 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades, ela fala lá que vai gerar inelegibilidade o famoso ato doloso por rejeição, a irregularidade por ato insanável, né? E dolosa. Essa rejeição tem que haver o ato doloso de improbidade para que haja inelegibilidade, e dentro do processo do Tribunal de Contas. Então, tem muitos tribunais de contas agora que estão começando a fazer as vezes de judiciário, estão já identificar a improbidade administrativa para poder escapar tanto do tema da prescrição, que é outro tema que eu nem vou falar, mas que está aí também colocado, como também trazendo esse tema para que, quando a Justiça Eleitoral analisar a palavra lá, ato doloso, esteja escrita no acórdão, e com isso gerar inelegibilidade por parte das Cortes de Contas, né? Perdão, por parte da Justiça Eleitoral. Então, isso é um tema, assim, também que gera graves disfuncionalidades no âmbito mesmo dos tribunais de contas. Isso para não falar no julgamento político das contas pelos respectivos parlamentos, que ainda que a Constituição tenha previsto esse modelo, que é compreensível, mas também gera lá, quando a Câmara julga as contas, que é para concordar ou discordar do Tribunal de Contas por 2/3, no caso dos municípios, gera lá suas perplexidades. Então, nós trabalhamos muito essa temática. E para fechar esse ponto, a questão da justiça eleitoral. Como eu dizia há pouco, nenhum país do mundo civilizado, vejam a seriedade do que eu estou a dizer aqui, é uma afirmação categórica, nenhum país do mundo civilizado tem normas de eliminação de pessoas da política como o Brasil, através de normas de inelegibilidade as mais diversas. As pessoas não param para refletir sobre isso, mas é absolutamente, e nós militamos no direito eleitoral, posso falar com franqueza com vocês sobre isso, é dantesco, é absolutamente dantesco. Para vocês terem uma ideia, quem é demitido do serviço público está inelegível. O sujeito que é inascido, o sujeito está numa crise existencial, que não vai ser demitido, em princípio, né? Salvo alguma questão de saúde que venha demonstrar que impossibilitou, enfim, que estava aí com problemas psicológicos, mas, enfim, em princípio, está inascido, vai ser demitido. Em princípio, isso. Está inelegível. Mas o que tem a ver o sujeito ter entrado numa crise existencial e agora está inelegível? Não tem nada a ver, mas está inelegível, está lá na lei das inelegibilidades.
Então, a ideia é fazer mesmo esta norma, é fazer uma eugenia na política, especialmente através da Lei Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 de 2010. Então, os casos, eles são realmente dramáticos. Exclusão da profissão, se você é excluído de classe, se você é excluído da OAB, você está inelegível. Como? O que tem a ver isso? Nada a ver, com toda honestidade, a meu sentir, nada a ver, mas, pá, elimina. Tudo que vai acontecendo com você, elimina. Mas não só. Vamos pegar, por exemplo, aqui, a própria rejeição de contas por ato doloso. Aí você vai dizer, não, mas aí é óbvio, né? Rejeição de contas por ato doloso, é claro que o sujeito tem que estar elegível. Olha, é complicado na prática quando você se depara. Vou dar um exemplo, só um exemplo. Não aplicação dos 25% em educação. Eu pergunto a vocês, e se tiver aqui algum prefeito, porque eu sei que não é só aqui a escola, né? Também, e a PGM tem pessoas de outros lugares. Qual é o prefeito que não quer aplicar 25% em educação? Todos querem. Todos querem. Por que querem? Mesmo que eles pensem em si mesmos e não ter nenhum problema com rejeição, só pensando na cabeça deles, eles querem aplicar o 25% porque eles não querem ter conta rejeitada. Então, em princípio, já nem existe essa ideia de alguém não querer aplicar 25% em educação, porque ainda que ele pense só nele, no umbigo dele, que o gestor pense no umbigo dele, ele quer aplicar os 25% em educação porque ele não quer ter rejeição de contas. Ponto. Mas então, se é assim, como é que acontece a rejeição de contas? Por não aplicação do 25% em educação? Porque há discordâncias entre o que o contador diz que seriam despesas que poderiam ser alocadas em educação e aquilo que o Tribunal de Contas entende que poderia. Você tem uma discrepância. E entre a opinião do Tribunal de Contas nessas horas e a do gestor, as favas a do gestor, vai valer a do Tribunal de Contas. Então, tem lá caso que você ficou com 24%. Por quê? Houve essas dúvidas entre o que seria despesas alocadas em educação ou não. Bem, quando vai para a Justiça Eleitoral, e eu falo de presenciar eu mesmo, de moto próprio, o que é que faz o juiz eleitoral? Agora estou falando no âmbito da Justiça Eleitoral. Eu estou supondo que as contas já foram rejeitadas pela Câmara, pela não aplicação, e agora isso vai para a Justiça Eleitoral para ver se o sujeito praticou ato doloso de improbidade administrativa e improbidade. E eu já presenciei esse exato caso dos 25% em educação na Justiça Eleitoral. E aí vem o desembargador e diz assim, olha, se há algo doloso na face da terra, é alguém privar as nossas crianças do estudo, do ensino. Como que um gestor pode não aplicar os 25% em educação? Esta pessoa merece estar inelegível. É um negócio, quando você analisa como isso aconteceu, por que aconteceu, não estou dizendo que não haja situações que isso se imponha, claro que sim. Há situações de um descaso com a coisa pública que merecem, sim, essa pecha de inelegibilidade, mas em muitas não. Então, nós temos, assim, no Brasil, uma quantidade tal de hipóteses de inelegibilidade e, aliás, e tudo inconvencional, meu caro Rafael, inconvencional, porque nós, no Brasil, assinamos a Convenção Americana de Direitos Humanos, nós somos signatários. E o que é que diz a Convenção Americana de Direitos Humanos, lá no artigo 23, que só pode haver restrição a direito político fundamental, e o direito à elegibilidade é um direito político fundamental, em caso de condenação criminal em processo crime. E o Brasil, e nós sabemos que as convenções que o Brasil assina estão abaixo da Constituição e acima das demais leis, como o Supremo já decidiu. É absolutamente inconvencional a Lei Ficha Limpa. Aliás, isso tem que ser levado à Corte Americana de Direitos Humanos com mais seriedade. Tem processos que estão lá tramitando, discutindo isso. Vamos ver o que vai acontecer na Corte DH a respeito desse tema, que é um tema fascinante também, essa questão do controle de convencionalidade no Brasil. É que no Brasil nós assinamos essas convenções todas para inglês ver. Na hora de nós cumprirmos isso na prática, de introjetarmos isso como norma de direito interno, que nós não fazemos, né? Então é um problema sério. E ainda, para ficar no meu tempo, eu presumo que eu devo ter ainda uns 12, 10 minutinhos, mais ou menos, né, Rafael? Eu falei ainda no texto de uma coisa que me parece muito importante, que é o tema do erro do gestor. Não é qualquer erro que pode levar à responsabilização. Tem que ser o erro grosseiro, que está lá no artigo 28 da LINDB, que Rafael tratou tão bem no livro dele. Tem que haver o dolo. Então, nós fazemos assim um paralelo nesta temática com a teoria da Business Judgment Rule do direito norte-americano, que é a regra do bom juízo empresarial,
que quer dizer mais ou menos o seguinte: lá no direito societário norte-americano, e até mesmo no brasileiro, que se admite que nós incorporamos a ideia da Business Judgment Rule na lei das SA, quando o gestor privado, ele é privado, tá? Eu estou falando agora no âmbito privado, ele gera interesses de terceiro, porque um gestor de uma baita empresa, ele está gerindo interesses de terceiro. Mas, às vezes, ele toma decisões que dão prejuízos para a empresa. E lá nos Estados Unidos, a turma quer grana. Então, quando o gestor lá no direito privado decidia algo que deu errado, que deu um prejuízo para a empresa, os acionistas, né, os stakeholders lá todos, entravam com uma ação contra o director board lá, todo da alta direção da empresa, dizendo: eu quero meu dinheiro, você geriu mal o meu dinheiro, eu quero de volta. E aí, lá, especialmente no estado norte-americano de Delaware, né, se desenvolveu muito esta questão da Business Judgment Rule para dizer o seguinte: olha, peraí, errar faz parte do jogo de você gerir uma empresa. Se você decidiu bem informado, se você não quis locupletar-se ilicitamente, e se você quis o bem da corporação, não pode haver responsabilização do gestor privado. Então, a teoria da Business Judgment Rule, mais ou menos, pugna por isso. Bem, o corolário disso no Brasil, no direito público, me parece ser a LINDB, né? Então, o artigo 28 da LINDB, quando fala em erro grosseiro, especialmente a ideia de erro grosseiro, não é qualquer erro. Ele está dizendo: erros poderão ser cometidos pelo gestor, sem dúvida, mas nem todo erro irá redundar em responsabilização civil do gestor. Então, eu acho que nós temos que entender que no Brasil nós temos que, digamos, fazer uma gradação de responsabilidade, porque senão é algo de todo, eu diria assim, que fere uma ideia comezinha de justiça mesmo. Imagine, você quando assume a gestão da coisa pública, naturalmente você se expõe a risco, naturalmente. É impossível não errar em algum momento. Impossível, escuta o que eu estou dizendo, é impossível não errar na gestão pública. Todos sabemos disso. Quem trabalha com gestão pública sabe que é absolutamente impossível não errar. Ora, se é impossível não errar, como que qualquer erro, qualquer culpa no sentido amplo em ação de regresso poderá redundar em responsabilização? Não poderá ser qualquer nível de culpa. Por isso que os magistrados respondem só por dolo ou fraude, ou no mínimo erro grosseiro, como a jurisprudência faz equivaler isso também. Os advogados públicos também. Aliás, para os advogados públicos, o artigo 184 do Código de Processo Civil, aliás, para além da LINDB, Rafael, veja que para os advogados públicos nós temos um debate que o Supremo não fez ainda, que não é nem o problema do dolo ou do erro grosseiro, é o problema do dolo ou fraude, que está em ação de regresso para a advocacia pública, que é muito mais limitador do que a própria ideia do 28. Veja que interessante, né? Então, eu penso que não é de ser qualquer responsabilidade. E o exemplo que eu dei, até numa palestra que falava ontem, por exemplo, um caso que eu presenciei aqui, até comezinho, de um policial que estava numa perseguição a bandidos. Isso aconteceu aqui no meu estado de Santa Catarina, de onde eu falo aí com vocês. No que o policial estava perseguindo o bandido, o policial perdeu-se numa curva e o carro capotou e causou danos. E eu sempre brinco que no Brasil, por iniciativa própria da administração pública, iniciativa própria dela, os únicos que respondem regressivamente são os motoristas, né? São os únicos que respondem ação de regresso, que vai descontando ali, sei lá, 10% da remuneração dele dos danos causados no carro. Pois bem, a questão é que o policial se insurgiu contra isso. Ele disse: mas não, eu estava perseguindo o bandido. E veja que aqui no TJ eles chegaram a apelar a CLT, porque na época nem havia LINDB, esse julgamento faz mais de 10 anos que ele ocorreu, dizendo que o empregado, que não tem nada a ver com a relação propriamente do policial, obviamente, mas fazendo uma interpretação analógica da CLT para dizer que o empregado não poderia ser responsabilizado por qualquer nível de culpa. Imagine um empregado que trabalha numa loja de cristais Swarovski, né, doutor Rafael, doutora Márcia, vamos pegar um cristal de qualidade aí, né? É claro que de vez em quando vai quebrar algum desses cristais. Não tem sentido descontar isso do valor do salário do empregado, porque faz parte do jogo. De vez em quando algum cristal vai quebrar. A mesma lógica na gestão pública. E eu pergunto, o policial condenado, da próxima vez que ele perseguir alguém, eu pergunto a vocês, ele vai acelerar ou ele vai pisar o pé no freio? Certamente vai botar o pé no freio, que é o que o gestor público está fazendo hoje.
Então, nós debatemos muito isso, trazemos vários países que adotam uma culpa grave. Eu creio ter uns 7 minutinhos para minhas considerações finais sobre um tema também importante, que o Rafael até tinha me destacado, que é tudo isso acaba gerando ao gestor o que a gente chamou de técnicas de fuga da responsabilização. Então, veja, hoje o gestor público ele está muito premido, ele está com risco decisório. Aliás, seria necessário o gestor fazer matriz de risco, não para o contrato, mas matriz de risco para a responsabilidade a que ele, pessoalmente, está sujeito em algumas decisões. Ou seja, eu trabalho um tipo de risco que ainda não tinha sido muito trabalhado no direito brasileiro, que é o risco de responsabilização. E esse risco hoje ele é enorme. Realmente, ele é exponencial em face do que nós vimos lá quando falamos da improbidade, do Tribunal de Contas e da Justiça Eleitoral. E essa exposição demasiada ao risco faz com que, na gestão pública, nós temos consequências muito sérias. Até então, o que se falava muito era a paralisia decisória e o apagão de canetas, que realmente é algo verdadeiro. E, aliás, é algo que existe em outros países do mundo, né? Tem aquele livro que eu cito, né, Rafael, aí no nosso texto, que é o livro de um francês, escrito para a administração pública francesa, vejam só, que é um livro do professor Pierre Conessat. E o livro do professor Pierre Conessat, que se chama Surtout ne rien décider, que é Sobretudo Não Decida, né? Sobretudo Não Decida, trata desse mesmo fenômeno na França do que nós enfrentamos aqui no Brasil. Claro que lá o enfoque dele é para o agente político, grandes reformas administrativas, quer fazer uma reforma administrativa, ele diz, não faça. Dê a impressão de ação, mas não faça. Então, como é que você faz para dar a impressão que você está fazendo alguma coisa, mas no fundo você não quer fazer nada? Você chama técnicos, comissões de debate, comissões para debater tal coisa, manda o projeto para cá, manda o projeto para lá, você vai adiando porque você sabe que tomar decisões nesses assuntos sensíveis é bastante complicado, né? Então, essa técnica da paralisia decisória, agora vamos pegar o parecer do jurídico, agora vamos avaliar isso, vamos adiar, talvez seja melhor não adquirir agora esse bem. Você vai adotando técnicas de paralisia decisória que são bastante preocupantes. E nós elencamos isso no nosso livro, isso é de todo sabido, mas como uma técnica de fuga da responsabilização. Só que existem muitas outras técnicas, né? Existem as estratégias de manipulação, que é quando você tenta vender, especialmente para o agente político, uma versão dos fatos diferente do mundo real, isso todos nós sabemos como acontece. Nós temos o que nós chamamos de estratégias de atuação, que são, por exemplo, a técnica de fuga da responsabilização da delegação. Como é que é essa técnica? O prefeito municipal, em vez dele deflagrar e ele homologar o processo licitatório, ele passa isso para o secretário de administração. Ou seja, ele delega a função. Por que ele faz isso? Porque basta ter o nome de algum gestor num processo licitatório que ele já está sujeito a uma ação de improbidade, nós sabemos disso, né? Mas você homologou, você tinha que ter lido. Esse é outro mito. Como é que um gestor, com uma pilha de 20 processos licitatórios, vai ler cada um deles? Não lê, ele só pergunta para o jurídico, eu posso assinar? Pode, mas se eu tenho certeza mesmo, tenho certeza, né? E aí ele assina. Embora não vai resolver os problemas dele isso. E mais, ainda que esse gestor imaginário ele fosse formado em direito, eu vou além, ainda que ele entendesse de direito administrativo e entendesse de licitações públicas, haveria controvérsias, porque o tema da licitação pública ele tem vários aspectos que não há um consenso, diversos, né? Então, nós queremos, assim, exigir isso de um gestor que nem graduado é em nada, uma desproporção. Nós temos que contextualizar isso para fins de aferir esse grau de informação que ele tem, aferir a própria responsabilização dele. Então, a técnica de delegação é utilizada. A técnica também da coletivização da decisão. Isso eu já presenciei aqui em Santa Catarina, não sei se isso acontece aí com vocês na PGM. Mas aqui em Santa Catarina, na Assembleia Legislativa, um certo tempo, os procuradores, quando davam parecer jurídico, eles assinavam todos juntos, era em bloco. Todos os procuradores assinavam um parecer. Por quê? Se explodir alguma coisa daquele parecer, explode no colo de todo mundo. Você tenta pulverizar a responsabilização com essa técnica de fuga da responsabilização, que é a coletivização das decisões. Outra técnica, o governo pelo mercado.
Então, por exemplo, quando você faz uma privatização, até admito que não é a principal razão para alguém fazer uma privatização, mas quando você privatiza um serviço público, naturalmente, você desloca esse núcleo de responsabilização para o concessionário e o consumidor, não tanto para o poder concedente. Então, é uma forma também de blindagem e de proteção decisória. As técnicas, por exemplo, aí, de política pública e estratégias operacionais que nós mencionamos, como protocolização, você estabelece rotinas de protocolo para tentar minimizar os riscos de dar uma resposta imediata a quem o procura. A técnica da eleição do bode expiatório, não, eu não assinei, quem assinou foi ele, né? É uma técnica, assim, muito frequente essa. Não, ele que é o responsável, não fui eu, foi o setor tal, eu só fiz isso. Então, você vai passando a bola um para o outro, também é uma técnica utilizada. E eu finalizo a minha exposição com duas outras técnicas também que todos nós conhecemos, mas ainda talvez não tivesse sido enquadrado como uma técnica de fuga da responsabilização, que é o que eu chamo de estratégias de judicialização ou de substituição decisória externa. O que quer dizer isso? O cidadão procura a administração pública e diz assim, olha, doutor, eu gostaria, prefeito, que o senhor me deferisse, porque eu tenho direito, está aqui na norma e tal. Olha, o senhor tem direito. Mas é assim, a coisa está meio complicada. O senhor impetra o mandado de segurança. Se o juiz mandar, eu faço. Veja, isso é a derrocada total do exercício da função administrativa. Quando o gestor chega ao ponto de implorar ao cidadão que vá no judiciário para ganhar uma liminar, para ele fazer algo que ele sabe que ele tem que fazer, mas ele tem medo de fazer, direito administrativo do medo, é a derrocada. É difícil, né? Então, é complicado. Isso é muito frequente. Outra técnica também é que nós chamamos de estratégia de relacionamento informal interadministrativo. Em Portugal, onde nós podemos fazer parte dessa pesquisa, em Portugal, na Espanha e na França, eles, e especialmente em Portugal, eles trabalham o processo informal administrativo. Por exemplo, quando a administração faz uma coleta de preços para fixar o preço de uma licitação. O que é isso, tecnicamente? Não é o processo licitatório, é uma atuação informal. Mas como isso se dá? O que tem que ser observado? Eles têm uma preocupação em estudar esses atos materialmente administrativos lá em Portugal. Então, por que eu digo isso? Porque há todo um processo informal administrativo no relacionamento dos executivos com os órgãos de controle. Então, por exemplo, só para pegar um exemplo simples, o prefeito quer fazer uma estrada, ou quer fazer uma obra, uma praça, o que ele faz? Vai procurar o promotor da comarca, vai procurar o juiz da comarca, para trocar ideias. Ele abre a planta, tudo bonito, tudo colorido, com fotos, como vai ficar. O promotor olha, realmente, muito bom, prefeito, mas acho que isso é demais, está com muito luxo aqui, vamos deixar mais enxuto isso aqui, quem sabe... Veja, a preocupação do prefeito ao fazer isso não é tanto ter uma contribuição efetiva sobre a obra, ele não está nem aí com isso. A preocupação dele é, vamos trazer os órgãos de controle para partilhar os riscos decisórios que eu tenho a tomar. E, com isso, de algum modo, eu me blindar, eu fazer uma técnica de fuga da responsabilização. Isso serve também para o Tribunal de Contas. Frequente que alguns gestores públicos, governadores, prefeitos, procurem informalmente, por isso é uma técnica de relacionamento informal, interadministrativo, entre órgãos, entre entes distintos. Eu procuro o Tribunal de Contas, falo com alguns conselheiros, vamos supor que eu fosse um prefeito, e aí eu digo, olha, e aí, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha, o que o tribunal tem dito disso? Você fica, de algum modo, querendo realmente colocar os órgãos de controle. Claro, isso nem sempre digamos, indesejável, às vezes isso é positivo, para isso que existem as consultas ao Tribunal de Contas, e de todo salutar que você se informe com os órgãos de controle, eu não estou dizendo que isso não é próprio. O que eu quero dizer é você fazer isso com essa intenção da blindagem. É isso que é digamos, preocupante, né? E é isso que é disfuncional nesse processo. Ou ter que ceder a uma pressão dos órgãos de controle que acabam exercendo obliquamente função administrativa em face disso. Eu creio que o nosso tempo aí, Rafael, tem aspectos positivos e negativos nisso, né? Aliás, eu só fecho, para fechar, tá, Rafael, a técnica da blindagem patrimonial. Essa é a derrocada total do direito. É o sujeito que vai entrar na gestão pública e o advogado se vê assim, o senhor vai entrar na política, então eu vou lhe dar um conselho. O senhor tem algum patrimônio? Se livre de tudo. Ele olha para você com muita estranheza, ele diz, não é crível, não é possível isso, eu sou um cara honesto, como é que você pode sugerir um absurdo desse? É que vai ficar tudo indisponível.
depois de 4 anos aí de mandato, é possível que você tenha umas 4, 5 ações de improbidade. Então, o seu patrimônio não vai sobrar nada dele? Não, não é possível. Acredite. Então, isso tudo são coisas que a gente precisa refletir no nosso Brasil. Tem coisas positivas e negativas nisso, mas seriam essas, Rafael, as minhas colocações, e aguardando aqui muito a colocação dos eminentes colegas aqui para uma troca de ideias, porque aí sim acho que a coisa flui melhor. Professor Rodrigo, queria mais uma vez agradecer pela excelente exposição, com muitos exemplos práticos do dia a dia, demonstrando toda a sua experiência, né? Não só teórica, do fruto do seu trabalho, da sua tese de doutorado, mas sim também da sua vivência prática enquanto advogado militante, né, que é também algo também muito importante aqui nesse evento da ESDM. Professor, o seu livro ele é muito bom mesmo, e eu acho bem interessante que o senhor começa o livro no primeiro capítulo falando sobre a separação de poderes, que é algo que sempre deve ser falado. Um livro que sempre me vem à mente quando eu falo é um livro de 2018, que é esse livro do Oscar Vilhena, A Batalha dos Poderes. Eu acho muito interessante, eu acho que é um livro que deve ser lido também, então gostaria de deixar essa sugestão aí para quem lê o seu livro, depois ler também o livro do Oscar Vilhena sobre a Batalha dos Poderes, que eu acho que aborda isso contextualizando para nossos últimos anos, né? De 2013 a 2018. Excelente livro. Muito bom o livro. Uma questão que também o senhor fala muito ali no seu livro, que eu acho bem interessante, é que as instâncias de controle elas passaram a contar com apoio popular e midiático, que é algo perigoso, algo muito perigoso. Eu lembro que quando teve a posse do ministro Teori Zavascki, eu fui convidado para ir na posse, fui lá, e me chamou muito a atenção que a boa parte das pessoas, dos presentes, não queriam tirar foto com o ministro Teori, mas sim queriam tirar foto com o ministro Joaquim Barbosa. Tinha uma fila só para tirar foto com o ministro Joaquim Barbosa. E eu lembro que na ocasião eu estava lá com um grupo de professores da PUC, e a professora Regina Ruaro, que foi minha professora na pós-graduação da PUC, ela disse: Rafael, vamos tirar foto. E lá fomos nós dois tirar foto com o ministro Joaquim Barbosa. Então, eu acho isso muito perigoso, porque muitas vezes as decisões acabam sendo pautadas não pelo direito, mas com a preocupação nos holofotes, né? Então, eu acho algo bem interessante. E outra questão também que fica por trás de boa parte que o senhor escreve é a questão que também nós não podemos esquecer, a questão do desequilíbrio da paridade de armas, né? Hoje em dia, o Ministério Público, por exemplo, o Tribunal de Contas, eles têm mega estruturas. E muitas vezes os municípios pequenos são estruturas muito pequenas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o nosso Ministério Público, eles construíram 2 torres gêmeas, grandes prédios, grandes estruturas. E não é só no que diz respeito à estrutura, mas também no que diz respeito ao pessoal. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, a remuneração paga por um servidor é muito maior do que a de um município pequeno. Então, ele acaba conseguindo colocar nos seus quadros pessoas, muitas vezes, muito mais qualificadas que o município ali. Daí, muitas vezes, vão fazer certas cobranças e há um claro desequilíbrio de forças, né? Eu acho até interessante, hoje em dia, o papel pedagógico dos tribunais de contas. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, eu acho que ele realiza um trabalho excelente, porque ele disponibiliza para os gestores, por exemplo, principalmente das pequenas cidades, que eventualmente não têm recursos para que o gestor faça a sua atualização, possa fazer cursos gratuitos sobre temas importantes do dia a dia do gestor. Eu acho que também esse papel pedagógico deve ser ressaltado nos tribunais de contas, não só o papel repressivo. E uma outra coisa que eu também acho muito importante que hoje em dia é muito trabalhado na doutrina publicista, é a questão dos diálogos institucionais, né? Eu acho que nós não podemos deixar tudo para o litígio. Nós temos toda uma cultura do litígio. Nas faculdades de Direito, de modo geral, a gente estuda para o litígio. E hoje em dia os publicistas têm se dedicado muito à questão dos diálogos institucionais, que eu acho algo também muito importante. Procurar conversar com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Por exemplo, agora nesse período da pandemia, teve uma questão bem problemática, que era o retorno presencial das aulas. E aqui no município de Porto Alegre nós tivemos uma reunião prévia para, digamos, entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério Público, o Poder Executivo Estadual e o Ministério Público Estadual e o município, para mais ou menos conversar, acertar como seria todos os protocolos para esse retorno presencial. Isso foi algo muito positivo, que evitou a judicialização dessas questões.
Então, acho também algo importante. E também, por fim, só para esses comentários, eu peço desculpa, mas essa palestra é muito instigante. Como o senhor bem falou, nós tivemos em 2018, então, a Lei 13.655, a chamada Nova LINDB, ou alguns chamam também de Lei da Segurança Jurídica, né? Que é um projeto idealizado pelos professores Carlos Ari Sandfeld e pelo Floriano de Azevedo Marques Neto, e que trouxeram vários temas que não são propriamente inovações, porque já eram falados, já eram positivados em algumas leis esparsas, trazendo questões envolvendo consequencialismo, reforço do ônus argumentativo, a ideia de deferência judicial, que é algo também muito importante, né? O Poder Judiciário deve ter uma deferência em relação às escolhas do gestor público. E, por fim, como o senhor havia falado, a questão da responsabilidade do agente público lá, e o famoso artigo 28, né, professor? Uhum. Então, eu acho que esse seu livro ele dá margem a muitas ideias, muitas discussões. Eu acho que esse que é o grande segredo de um bom livro, né? Ele deixar muitas dúvidas na pessoa, para a pessoa ali ser só um início de estudo, mas começar a ir para fazer outras leituras. E até o senhor também comentou a respeito eventualmente, a partir do artigo 28, nós poderíamos falar, de repente, de um direito ao erro do administrador público, né? E eu lembro também do livro que o senhor menciona, do Pedro Dionísio, que Sim, procurador que é procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Rio de Janeiro. O Pedro, o ano passado, esteve aqui até na STM também, um ótimo livro. Então, gostei muito da sua menção ao livro do Pedro. Mas, professora, passado esse meu momento de querer conversar, de um pouco, promover uma espécie de diálogo, nós temos uma pergunta da nossa colega Karen Prediger, que também é procuradora aqui da PGM e também nossa vice-corregedora. E a Karen tem a seguinte pergunta: se o senhor entende que o aprimoramento do controle interno é capaz de auxiliar a redução da responsabilização? Opa, pois não. É Karen, né? Isso, Karen. Pois não, Karen, muito obrigado por sua pergunta. Sem dúvida, eu acredito que o controle interno, essa primeira linha aí, né, que você está à frente, pode mitigar e muito esses problemas, sabe? A gente sabe que um bom controle interno minimiza e evita os problemas mais diversos com os órgãos de controle, né? Então, esses sistemas de controle interno, que já muito a Constituição já estabelece, a exigência do controlador, né? Eu acho que isso tudo é digamos assim, um apoio para que a gente não tenha estas disfunções todas e a atuação tanto dos tribunais de contas. Um bom trabalho do controlador interno, um bom trabalho da controladoria de um modo geral pode minimizar bastante problemas. Agora, é claro, sempre há desafios, né? Porque a gente tem que cuidar também para que o controle interno não caia um pouco naquela máxima que dizia o meu caríssimo Juruena, o Marcos Juruena, já falecido, mas que faleceu muito cedo, né? Muito cedo mesmo, um grande jurista, uma obra vasta, inclusive, sobre o tema de regulação de serviços públicos, né? Mas o Marcos Juruena tinha uma frase que eu até falo nesse livro, que é o seguinte, né? Dorme tranquilo quem indefere. Então, o que ocorre? Nós temos que cuidar um pouco com isso, né? É claro que eu acho que o desafio do órgão de controle é, ao mesmo tempo, não bloquear uma ação mais propositiva, mais criativa, mas também não deixar as coisas correrem soltas, né? Obviamente, exigir, cobrar planejamento, né? Planejamento, né? Nós sabemos que isso falta muito na gestão pública brasileira, né? A gente fala dessa questão do medo e tudo, mas eu tenho que também reconhecer, e por questões estruturais, né, Karen, que o nosso gestor público ele é muito despreparado de um modo geral, o gestor, né? E é despreparado por várias razões até que transcendem ao próprio gestor. Eu sempre brinco que o famoso inexistente, né, município de Pixirica da Serra, né, que fala a professora Odete, o professor Márcio Cavalcante sempre fala do município inexistente de Pixirica da Serra. Você tem lá situações que às vezes você não tem informação. As pessoas não têm muita qualificação, né? E essa quantidade de leis que envolve licitação pública, agora a nova lei de licitação pública, né? Que ainda que deixará uma margem grande para cada ente, um regramento próprio, mas a gente sabe que é difícil para, digamos assim, pessoas que não têm uma alta formação jurídica mesmo,
aplicarem adequadamente as leis de licitação, e especialmente agora a nova EULENA, que está para ser sancionada brevemente, já passou pelo Senado. Então, você ter alguém que domine isso, que estude isso, que tenha, sabe, formação para fazer isso, porque aí, quando nós falamos em pequenos municípios, nós estamos falando em pequenos municípios mesmo, né? Nós estamos falando em pessoas que ganham aí R$ 1.500, R$ 2.000 por mês para cuidar de questões da mais alta envergadura, né? Então, essa falta de formação do gestor, ela é muito... Ela tem causas as mais diversas. Não é só porque ele não quer saber, não é só porque ele não quer fazer certo, é porque, às vezes, algumas limitações cognitivas mesmo, vá lá, né, de formação mesmo, impedem isso. Então, um controle interno, um bom controle interno, né, Karen, eu acho que ele tem um papel de orientação e vital até para essa blindagem, para essa proteção decisória. Concordo totalmente aí com a sua questão, com a sua colocação. A Karen deve ser fazer menção que é a nossa grande estudiosa do tema da compliance, né? Aqui na PGM, a Karen se dedica muito ao estudo, então acho que é em razão disso que ela fez essa pergunta. E você veja, já que estamos falando da compliance, tem um ponto aí para colocar nessa mesma linha, né? Veja, quando você, através de mecanismos de integridade, de compliance, você, digamos, elucida, você deixa o rastro do processo decisório, ora, isso tem que ser interpretado em prol do gestor público, não contra, né? Nós não podemos também pegar um processo de compliance onde o gestor explica por que está decidindo assim, o que aconteceu, como foi, o que levou àquela tomada de decisão, para que os órgãos de controle vejam depois e vejam todo o processo e digam, olha, mas está vendo? Você disse mesmo que isso aqui tinha alguns riscos, por que você não tomou as providências? É o famoso hindsight bias, que no direito norte-americano quer dizer o viés retrospectivo, né? Viés retrospectivo. É muito fácil também a gente ver que uma coisa ia dar errado depois que ela deu errado. Antes de dar errado, não é tão simples assim. Então, esse tema aí, Karen, da compliance, do controle interno, é um tema absolutamente fundamental e que tem o meu colega aí lá do Paraná, Rodrigo Pironti, que também é um dos estudiosos aí da temática, né? Mas, professor, já que o senhor tocou na nova lei de licitações, o que o senhor achou do projeto? O senhor acha que ele constitui um aprimoramento? Ele vai dar um maior respaldo para o gestor público? O que o senhor acha? Olha, eu acho assim, é uma lei ainda pensada no modelo da 8666, vou colocar os lugares comuns, né? Eu acho que é uma lei ainda que ela não foi um salto assim qualitativo do que nós tínhamos. Ela ficou uma lei realmente extensa, é uma crítica que se faz, poderia ser um projeto mais enxuto, mas é claro, ela trouxe para dentro pregão, RDC, né, muita coisa, instruções normativas, muita coisa foi trazido para dentro da nova lei. Então, isso obviamente faz com que naturalmente ela crescesse de tamanho, ela duplicou de tamanho essa nova lei de licitações. Ao mesmo tempo, eu creio que ela dá uma certa margem ao gestor, quem sabe até para combinar a modalidade de licitação, que é vedado na atual lei, mas esse é um tema que está em aberto. Vamos ver se isso será possível, como é que a doutrina e a jurisprudência vão se posicionar, mas ela é uma lei com maiores possibilidades, né? É uma lei com maiores possibilidades. Tudo bem, trouxe contratação integrada, semi-integrada, que já estava no RDC, né? Mas eu acho assim que nós tivemos assim avanços importantes. E nós vamos ter um sistema aí de convivência com a nova lei, porque não haverá propriamente uma vacatio legis, não há vacatio legis. A lei já vai entrar em vigor imediatamente, né? Depois de, obviamente, sancionada, né? Só que ela vai conviver com os outros diplomas e o gestor vai poder escolher entre o diploma anterior e o novo e poderá até alternar, ou seja, ele poderá fazer experiências. Essa é uma coisa bacana também que eu acho que nós sentimos no direito administrativo, que são balões de ensaio. Nós precisamos ter, às vezes, espaços de experiência. Aliás, foi o que aconteceu no pregão. Não nos esqueçamos que o pregão nasceu lá no Ministério das Telecomunicações, professor Carlos Ari, quando o Ministério começou lá, era o Serjão, né, o famoso Serjão lá, o ministro, eles começaram a experimentar só no âmbito do Ministério das Telecomunicações a modalidade pregão, e se viu que começou a dar uma redução muito grande de preços, depois que veio a norma, né, a 10.520. Então, assim, nós temos
esse espaço de experimentação ele é muito importante. E acho que esse test drive, coloquemos assim, que a nova lei será submetida e você usar esporadicamente, experimentar. Veja os limites de dispensa, que de fato estavam altamente desatualizados, que passam agora para 50, para 100 mil reais, né? Para compras e demais serviços e obras e serviços de engenharia. Então, eu acho que isso é bastante promissor, bastante promissor na nova lei, né? Eu recebi uma pergunta aqui, só um minutinho, do Felipe Menezes. E quanto à previsão do artigo 10 da nova lei de licitações no que diz respeito à possibilidade da advocacia pública defender o agente público? Sem dúvida, está lá no artigo 10 da que será a futura lei de licitações, né? Eu só vejo assim um pouco problemático esse dispositivo, sabe? Primeiro, eu sempre entendia já que se você exerce função pública, e é por causa do exercício dessa função pública que você está sendo responsabilizado, é óbvio que o Estado tem que fazer a sua defesa, porque graças a você estar fazendo a defesa do Estado, ou seja, tentando atingir o interesse público, atuando em prol de interesse público, é que você se viu em alguma situação de questionamento. Portanto, se você agiu no exercício de função pública visando atingir interesse público, é óbvio que o Estado sempre teria que fazer a sua defesa. Embora isso na prática não era bem assim. A AGU tinha uma lei já antiga, da autoria do ministro Gilmar Mendes, creio que de 99, que já tinha essa possibilidade na AGU, né, da própria Advocacia Geral da União, fazer a defesa dos seus gestores, mas esse dispositivo especificamente, do que eu tenho memória dele, que eu já andei passando aí os olhos aí no projeto de lei, mas é muita coisa ainda, nós estamos absorvendo, ele tem alguns problemas, né? Primeiro, ele fala que desde que não haja prova do dano, tipo assim, se tiver uma prova que você realmente cometeu um ilícito, a advocacia pública não vai defender. Ora, mas como é que eu vou saber se há uma prova ou não, se não depois? Se não depois do devido processo legal? É algo assim completamente contraditório. Então, eu acho assim que é um avanço, eu acho que nós podemos ter aí, né? Houve uma segregação de funções bem específica, mais forte na lei agora, né? Mas eu acho que é importante. E, aliás, e essa nova lei de licitações, eu agora já não lembro bem do dispositivo, 54, artigo 54, enfim, eu estou de memória. Na verdade, também já fala também que o advogado vai ser responsabilizado só em caso de dolo ou fraude, igual está lá no artigo 184 do Código de Processo Civil, né? Então, eu acho, a minha impressão, o Felipe, que fez a pergunta, eu acho que é um avanço importante. Na prática, tem, por exemplo, colegas que estão sugerindo que, por exemplo, nos municípios que não têm procuradoria, que não são obrigados a ter procuradoria, como é o caso dos estados da União, que por lei tem que ter procuradoria própria, nos municípios, às vezes, há um cíclico, né? Às vezes você tem cargos em comissão que acabam ocupando essa função. Eu já vi colegas defenderem que nos contratos de contratação desses serviços fique embutido nos serviços que eventuais problemas decorrentes das licitações sejam defendidos por aquele advogado que está sendo contratado. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Eu mesmo já tive a oportunidade de, para alguns municípios, fazer projetos de lei de uma defesa do agente público que, no exercício de função administrativa, fosse movida ações de improbidade contra os atos praticados no exercício da função, e que, claro, se ele fosse condenado em definitivo, que ele tivesse que devolver o dinheiro pago com a defesa dele aos órgãos públicos. Foi uma solução que, naquela lei, particularmente, nós fizemos. Mas é um tema rico que está aí em debate. Já vi situações também do poder público defender gestor público, isso eu vi a segunda ação de improbidade, porque o que a Procuradoria tem que estar defendendo o gestor público, que não, isso é gastar dinheiro público com defunto ruim, né? O que é um absurdo, né, pensar dessa maneira, mas também acontece isso. Então, de modo que eu acho que esse é um avanço, né, Felipe, nessa lei, mas confesso, não fiquei de todo satisfeito com esse dispositivo. Do modo que ele está meio complicado, assim, você aplicá-lo na prática, né? Com essa exigência de, se tiver uma prova cabal, não seria possível essa defesa. Achei bastante complicada essa relação. Outra questão bem interessante também muitas vezes, o conflito de
de entendimentos de promotores. Muitas vezes você vai lá, conversa com o promotor, tá tudo certo. Daqui a pouquinho chega um outro promotor invocando a sua independência funcional, dizendo, não, eu não estou vinculado, o senhor conversou com o promotor tal, meu colega, respeito, mas eu entendo diferente. Daqui a pouquinho está tudo certo, foi combinado, e depois um outro órgão, e a pessoa se vê assim, sem pai, não, mas eu falei com o Ministério Público, por um acaso foi promotor tal, mas é o Ministério Público, é uma instituição, né? Então também tem essa questão que é bem problemática. O ano passado eu recordo que nesse período da pandemia a gente procurou nos aproximarmos de alguma forma do Ministério Público, do Poder Judiciário, para evitar de todo modo litígio, daqui a pouquinho alguma liminar, para depois que gera toda uma série de problemas. E nós fomos convocados para uma reunião com o Ministério Público, só que era uma reunião sem pauta. E daí agora o que nós fazemos? E era uma reunião de última hora. Daí eu acabei indo o secretário de saúde, o secretário de saúde, e eu e mais 2 colegas procuradores, que a gente disse, não, vamos lá, dependendo do assunto, tu que está tratando, Rafael, é o fulano, é o Beltrano. Então, tipo, é um clima de medo, que acaba sendo gerado muitas vezes por essa atuação do MP, imbuído das melhores intenções, evidente, mas gera realmente esse clima de medo, incerteza, né? E outro tema que eu acho bem importante, que a nova Lindbe traz, e isso é bem ressaltado pela professora Vanice Vale, é a questão do experimentalismo no direito administrativo, né? Eu queria ver se o senhor pudesse, o que o senhor acha. Perfeito, eu conheço esse artigo da Vanice, que fala em prol do experimentalismo, né? E eu concordo totalmente com ela, né? Eu acho que isso aí é fundamental, né? Eu acho que nós temos que fazer experimentalismo na administração pública. Eu acho que é uma questão assim que você antecipa, né? Eu gosto muito, eu acho que até que foi o professor Carlos Ari que certa vez usou essa expressão balão de ensaio. Já não lembro se fui eu mesmo, se foi o professor Carlos Ari, talvez tenha sido o professor Carlos Ari, eu não quero ser injusto, não quero omitir a fonte. E aí, mas que eu acho que isso falta realmente no direito administrativo brasileiro. Eu acho que nós poderíamos fazer experimentalismo, nós poderíamos, digamos assim, operacionalizar algumas mudanças, mas assim, como que, me lembrando das minhas aulas de química do 2º grau, né, do laboratório de química, meio que numa campânula. Você lembra da campânula? Você botava uma coisa de vidro assim, né? E aí fazia uma experiência ali dentro, a fumacinha ficava ali dentro da tal da campânula, né? O copo de Becker, o Erlenmeyer, eu lembro de todo esse negócio aí, mas eu acabei indo para o direito. E aí, eu acho que essas experiências, né, são importantes, porque você pode, assim, ter um quê de experimentalismo. Eu acho muito complicado você vir com uma solução geral, não experimentada para o direito administrativo, que não passou por testes. Aliás, isso é um absurdo. Vamos ser sinceros, é um absurdo, porque todos os ramos da ciência fazem testes antes de lançar uma teoria ou um produto. Você, quando vai lançar um produto, você testa. Você tem o test drive, você faz um teste para saber se aquilo vai funcionar na prática. Então, nós poderíamos ter uma cultura de formular certas soluções legislativas aplicáveis numa realidade muito fechada, muito específica, só para ver se funciona, né? E a partir desse experimentalismo, dessas situações todas, ou pelo menos isso é também um conceito de experimentalismo, ainda um pouco não só aquilo que a Vanice trabalha, mas eu acho que isso poderia, de algum modo, ser mais feito na gestão pública, né? Nós, quando adotamos uma solução, nós fazemos isso de uma forma geral, assim, abstrata, seja o que Deus quiser, vamos ver se funciona. E, às vezes, sem um estudo dos impactos adversos, né? Numa análise econômica mesmo do direito aí, de todos esses problemas, né? Esses dias aí o Rony, né? O Rony Charles aí numa outra live, não aquela que eu participei, Rafael, ele falava algo que eu concordo. Ele dizia: olha, prerrogativas da administração pública têm custo. E realmente tem custo. Então, não é qualquer tipo de contratação que necessariamente eu devo ter esse tipo de prerrogativa. Só naquelas situações realmente de contratações mais vultosas, de contratações mais expressivas, em que se façam necessárias as prerrogativas da administração pública através, na prática, de algumas cláusulas exorbitantes, mas não só, a ideia de prerrogativas é muito mais ampla, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia fazer, digamos,
alguns experimentalismos e que, infelizmente, a gente não tem uma cultura disso, né, Rafael? Acho que carecemos de uma cultura disso. Até em razão disso, acho que tem a colega Luanda, ela faz um comentário, né, que ela entende que o princípio da eficiência faz muita falta no dia a dia da administração pública, que a administração pública ela é muito engessada em razão do princípio da legalidade, e que muitas vezes acaba não conseguindo atingir seus objetivos, né, em função que a lei atrapalharia, em alguns casos, em algumas circunstâncias, a gestão pública, né, ser mais eficiente. Eu acho que até vai na própria ideia do experimentalismo. Realmente, a administração pública, muito vinculada a essa ideia do princípio da legalidade, essa vinculação, né, fica muito, digamos, engessada. Então, acho que é bem pertinente o comentário da colega Luana. Concordo. Eu não sei Concordo. se É claro que, veja que tem uma coisa curiosa, aproveitando essa questão da Luana, para dizer um ponto que eu até trabalho no livro, que é o seguinte: embora realmente esse medo decisório, essa paralisia decisória, esse direito administrativo do medo iniba, digamos assim, o gestor com mais iniciativa, as experimentações, as ousadias na gestão pública, eu diria que é um segundo problema para mim, até talvez, não vou dizer de menor importância, mas uma importância secundária diante do primeiro problema. Qual é o primeiro problema? É que mesmo diante de digamos, do dia a dia, do cotidiano, das decisões ordinárias da administração pública, você já tem razões suficientes para ter medo. E isso é verdadeiramente assustador. Ainda que você não queira inventar a roda, ainda que você não queira fazer nada de excepcional, você queira pura e simplesmente cumprir a norma, obviamente que num sistema hiperlegalista como o brasileiro, com uma quantidade enorme de normas que ninguém tem um domínio pleno de todas elas, ninguém, né? É óbvio que algum equívoco vai acontecer. Então, o que me preocupa na ideia do direito administrativo do medo não é apenas o gestor ousado, o gestor que quer ir para além. O que me preocupa é o dia a dia mesmo, é você tomar decisões básicas sobre algumas coisas em que você se vê confrontado com certas situações que deixam você realmente atônito. Esses tempos mesmo, essa história, Rafael, que você falava que eu começo o livro, ela é baseada num fato real, que eu defendi um prefeito, né? O livro ele começa com aquela história que é baseada na realidade, né? O que era? Houve a contratação de um serviço por um município pequeno, de um serviço de apuração de créditos tributários, alguma coisa assim e tal. Foi contratado um advogado, foi feito requisitos de habilitação, que já tivesse prestado esse serviço antes para tantos municípios, se colocou lá alguns requisitos para habilitação. O que que não foi habilitado, mais à frente o contrato já estava sendo prestado, ele diz assim, opa, houve uma violação, uma frustração do caráter competitivo. E o Ministério Público fez a denúncia para o Ministério Público, que move a ação de improbidade, indisponibilidade de bens, tudo que tem direito. E um contrato que estava sendo prestado por algo que o prefeito assinou, que ele achava que estava correto, porque veio da Procuradoria aquele entendimento, respondeu por improbidade e foi condenado. Nesse caso, não deu nem de reverter. Esse caso, ele realmente foi condenado. Então, isso é muito delicado, né? Não é uma coisa assim simples. Professor Rodrigo, então, eu lhe agradeço. Acho que conseguimos responder a todas as perguntas. Agradeço mais uma vez por esse bate-papo, pela sua disponibilidade de vir aqui, apresentar a sua tese de doutorado, esse livro que virou um best-seller, já que eu recomendo a todos a aquisição e leitura. Lá no site da RT, quando eu comprei meu livro, eu tentei comprar no site da Amazon, não já estava indisponível, então eu tive que comprar no site da RT, então eu recomendo a aquisição no site da Amazon, é bem fácil, o site é excelente da Amazon, da RT, é bem tranquilo, eles entregam muito rapidamente, então eu recomendo. Professor, muito obrigado mesmo, espero que nós possamos contar com o senhor em outros eventos aqui da STM e também do Centro de Estudos da PGM de Porto Alegre. As portas estão abertas também quando o senhor quiser daqui a pouquinho fazer um evento em conjunto, nós estamos sempre à disposição de grandes juristas, como é o seu caso. Passo então agora a palavra à doutora Márcia para encaminhar os encerramentos do evento. Opa! Bom, como eu previa lá no início, a conversa foi prazerosa, foi um ótimo momento de ouvir e pensar, né? Creio que todos permanecem nas suas casas
pensando sobre o que o professor Rodrigo colocou, né? Apenas para referir, nós temos pessoas, como eu havia mencionado no início, né, de várias cidades. Tem Porto Alegre, Cariacica, no Espírito Santo, São Paulo, Pelotas, Rio de Janeiro, né? Tem as pessoas que identificaram suas cidades. Creio que a sua exposição foi realmente importante para nós, que trabalhamos com a administração pública, né? Muita coisa a pensar, né? Algumas coisas que o senhor colocou me lembraram a pré-concepção de Gadamer, né? Uhum. A ideia de que não, então vai fazer alguma coisa errada, isso vai ser errado, vai dar errado. E quem entra na administração entra com o medo aquele de que eu vou errar e eu vou ser responsabilizado. Então, né, como um dos nossos ouvintes aqui colocou, será que nós temos saída? Né? Será que o administrador tem saída? Bom, para isso estamos todos nós aqui parando e pensando e tentando achar algum caminho para auxiliar que a administração pública seja o que ela veio a ser, né? Ela foi gestada para ser o quê? Administrar a favor da comunidade. É política pública, é qualidade, é pensar, é achar as soluções, né? Então, só tenho a agradecer, né? Agradecer a todos que participaram, né? A todos que ouviram esta palestra, que foi realmente instigante. Agradeço novamente o professor Rodrigo, agradeço a parceria com o CEDIM e estamos à disposição, tanto do CEDIM, na parceria, do professor, para o que ele entender pertinente, e a todos os que nos assistiram hoje, né? A escola está à disposição para ouvir vocês, para propor novas discussões, né? E só temos a agradecer por esse período agora de manhã aqui, desde as 10 horas em que a gente está parando, ouvindo, e passou muito rápido, passou extremamente rápido. Mérito do professor Rodrigo. Agradeço. Imagine, eu quero agradecer nas minhas palavras finais, né, ao convite do Rafael. Rafael, muito obrigado, realmente fiquei muito honrado, né, com o teu convite, foi um prazer, né, e espero outras vezes podermos fazer esse diálogo, né? Agradeço muito, de verdade, né? A gente sempre vai descobrindo novos amigos, novas pessoas, né? E com a qualidade. Agradecer a você, Márcia, muito simpática. Você sabe que Gadamer está presente, sim, no livro, viu? Tem uma parte que é a questão do horizonte de sentido, a questão da interpretação e aplicação, tem uma da norma, quando está da teoria dos princípios, tem uma parte aí que o Gadamer tem um lugarzinho de honra ali. Então, você captou bem que isso está lá. Então, muito obrigado, Márcia, né? Por sua gentil condução também, e convite, e acolhida na escola. Muito obrigado, realmente foi uma honra para mim. Agradeço o Joseni Teixeira, que aqui presente também, que esteve aqui, muito honrado com a tua presença, Joseni. Eu vejo em imagem também aqui a senhora aqui, Heloísa Helena, né? Prazer aí de ter a sua presença, e outros que estão aqui sem a imagem propriamente, mas dizer que é uma honra contar com a presença de todas vocês, de todos vocês aqui. E é isso, eu acho que o direito tem essa coisa bonita da gente colocar algumas ideias, ser provocado, ser contestado. Isso também está acontecendo, sabe, gente? Tem muita gente dizendo assim, que história é essa de direito administrativo? Medo do quê? Eles têm medo do controle, eles não têm medo de coisa nenhuma, isso é tudo história, é tudo ficção, esse negócio do medo. Que, aliás, a gente não pôde trabalhar isso na exposição, mas esse é outro tema interessante. Por que é real o medo? Tem uma parte do livro que eu trabalho. Por que é real? Porque você tem que mais ou menos trabalhar com dados empíricos. Você não pode dizer assim, existe. Tá, existe por quê? Então, o número excessivo das ações de improbidade me parece uma indicação disso. E outros aspectos que eu vou trazendo lá para tentar demonstrar empiricamente por que esse medo é real e não é neurótico, não é fictício. Mas, de toda sorte, dizer que foi realmente uma honra, um prazer estar aqui com todas vocês, com todos vocês, e fico à disposição da escola, à sua disposição, Rafael, Márcia, para o que precisar, né, e para outros temas também tão bacanas, tão bonitos que nós temos aí, e certamente não será a última vez que vamos nos encontrar, assim espero.
Obrigado, tudo de bom.